Tome o seu assento por alguns instantes. O cooperador Davi me ligou em lágrimas, me mostrou as fotos, porque quando nós fizemos o teste em casa, já vimos que estava rompido. Para quem não sabe, Davi deixou de jogar futebol porque ficou 1 ano. Ele rompeu no futebol em Portugal, ele rompeu seus ligamentos, ficou 1 ano paralisado do futebol. Foram dias de muita dor, muitas lágrimas, muito sofrimento. E em pleno frio de Portugal, sem jogar e distante do que ele gostava de estar perto. E por isso, quando veio de novo essa situação do joelho cheio de dores, ele entrou numa crise emocional de ter que viver tudo novamente. E ele entrou diante do Senhor e ele fez um voto. Olha como um voto materializa as coisas. O voto é muito mais poderoso do que você imagina. Aprenda a fazer votos. Quem são as pessoas que fazem votos nesses dias? São pessoas corajosas, ousadas, que vão cumprir com aquilo que prometeu ao Senhor. Por isso o voto, ele é tão poderoso, tão importante, tão sério, que o Senhor disse: se você não vai cumprir, então não vota. Se você não é homem para ir até o final, não é mulher para ir até o final e cumprir, porque Ele vai desatar algo poderoso, então não faça. Melhor que não faça o voto, diz o Senhor, porque Ele é muito poderoso, mas pode trazer benefício, e se você não cumprir, pode trazer muitos malefícios. E Davi fez um voto, e ele falou comigo depois. Ele foi ao médico e eu ouvi os primeiros áudios em que o médico falou: olha, ressonância é só para eu saber onde rompeu, onde estão os parafusos. Mas qualquer ortopedista, e esse é o melhor do Tocantins, qualquer ortopedista, ele vai saber aqui que mexeu, já está realmente rompido. E ele examinou bem, o Davi estava rompido, mandou fazer a ressonância. E quando volta, ele deu essa notícia, falou: olha, não estou acreditando, acho que eu estou consultando aqui outra pessoa, examinando outra pessoa. E lá no exame estão os rompimentos inteiros do Davi. Sabe por quê? Nós cremos na ciência, nós cremos nos médicos, mas cremos no Deus das causas impossíveis, que está acima da ciência e dos médicos. Porque se tudo foi criado por Deus, então Ele está acima de tudo. Porque tudo foi feito por Ele, criado por Ele. Então não tem nada que possa estar acima dEle, pastor Ariel. Nada. E então Deus fez um milagre. Deus tocou, Deus viu o choro, o quebrantamento, recebeu o voto do cooperador Davi, e Deus reverteu e tocou, e mudou, e religou novamente, e trouxe esse milagre na sua vida. Amém? Neste mês de causas impossíveis, faça votos, que você vai ser crente, apostólico, homem e mulher para cumprir, porque Ele vai desatar coisas poderosas. Amém? Amém? E em Gênesis 26, estão prontos? Cadê o pastor Léo? Está por aí? Pastor Léo? Pastor Leonardo? Está onde, pastor Léo? Meu assistente de assuntos políticos. Isso. Gênesis 26. Vocês conseguem ficar aqui? Quem vai ficar aqui comigo? No Espírito, amém? Amém? Eu sei que estamos com muitas expectativas, mas vamos administrando tudo isso e não vamos desperdiçar essa noite tão gloriosa daquilo que Deus quer fazer. Gênesis 26, de 1 a 6 e 12 a 14. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a estar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Estes serão dias em que Deus vai aparecer para você e vai revelar palavras diretivas, palavras de direções: norte, sul, leste, oeste. Vai, fica, espera, tenha paciência, haja, reaja, compre, não compre, viaje, não viaje, case, espere, não case, entre nesse relacionamento, não entre, faça essa amizade, não faça. Esses são dias. O Senhor me disse nessa tarde que vai tomar vidas aqui, que vai visitar pessoas que estão ouvindo agora esta palavra e vão receber palavras diretivas do alto,
Você vai ouvir claramente a voz de Yahvé. Fica, vai, viaja. Ele vai dizer claramente, haverá um som tão claro quando você ouve a minha voz, tão claro quando você ouve o som dos instrumentos. O som de Deus virá sobre ti, uma palavra diretiva, e essa palavra diretiva será uma palavra de destino, será uma palavra de ativação, será uma palavra para cumprir todo o propósito de Deus até o final deste ano, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Rejubila aí, querido. Fica na terra que eu te disser. Diga: Deus vai falar comigo nesses dias. E ele diz ainda: habita nela, eu serei contigo. Olha o Senhor falando com você aqui, a geração de Isaac. Diga: somos geração de Isaac. E ele diz ainda: e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, o nosso pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência, ouça, querido, na tua descendência serão abençoadas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac, pois, como obedeceu a Abraão, seu pai, ele agora, como sucessor, ele também obedece a Deus, e ele ficou onde Deus queria que ele ficasse. O mais importante nesse tempo é você fazer o que Deus quer que você faça, é você cumprir com aquilo que Ele quer que você cumpra, é você estar onde Deus quer que você esteja. Esses dias serão dias em que vamos achatar, anular, crucificar e sacrificar, Bispo Daniel, as nossas vontades, os nossos desejos humanos e carnais. Ficar onde Ele quer que fique, falar o que Ele quer que fale, fazer o que Ele quer que faça, estar onde Ele quer que esteja em cada momento, em cada tempo. Se Deus falou para estarmos aqui hoje à noite, agora, nesse horário, nessa agenda que Ele marcou, então agora é para estarmos aqui. Até às 17 horas estamos fazendo o que era para fazer, cumprindo com a cidadania, cumprindo com a nossa espiritualidade. Estávamos no lugar que éramos para estar, mas agora estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Nesta hora, desse tempo, Ele quer que estejamos aqui, reunidos como igreja. Ele marcou esta agenda, é isso que precisamos aprender. Essa disciplina celestial vai nos batizar nesses dias. Alguém pode aplaudir? Sim, continua aplaudindo o Senhor. E olha o verso 12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Eu sinto liberar uma palavra profética que você vai semear muito nesses dias. E até dezembro, 31 de dezembro de 2022, você vai colher 100 vezes mais. Não é 100%, é 100 vezes mais. Eu libero essa palavra profética. Tudo que você semeou e o que você vai semear nestes dias, eu faço dessa palavra um decreto apostólico. Virá a colheita 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Se você tem fé aí, reaja com a tua fé. Aleluia. Uau! Uma trajetória apostólica. Mas há uma chave aqui, quando o Senhor disse no verso 2: não desças ao Egito. Eu quero entregar algumas chaves de destino para vocês hoje aqui. Por que não descer ao Egito? Se era conhecido, o Egito, ele era conhecido como um lugar fértil crescente. O Egito era conhecido como um lugar que tudo funcionava, tudo dava certo. O que semeava era um plantio garantido. O Egito era um lugar
como nós temos hoje, todos querem ir para os Estados Unidos, querem estar em algumas das nações, porque sabe que lá é crescimento certo, a fortificação ela é garantida. O Egito era mais ou menos assim, mas o Senhor deu uma palavra, liberou para Isaac. Por quê? Porque a palavra que o Senhor tem para o João, muitas vezes não tem para Maria. Então nós precisamos hoje aqui parar de andar por cópia das pessoas, fazer as coisas e decidir as coisas porque as pessoas estão decidindo, fazer porque elas estão fazendo, ir porque elas estão indo. E nós estamos andando conforme a multidão está andando. Peraí, fulano de tal foi para lá e deu certo, eu vou também, pode não dar. Fulano de tal abriu esse negócio, deu certo, também pode dar certo para mim. Se Deus não tem para você, não vai dar certo. É por isso que o Senhor trouxe você aqui essa noite, porque Ele quer falar com você. O Senhor vai desobstruir os teus ouvidos, de tal forma que você vai ouvir sim ministrações poderosas desta plataforma espiritual que acessa o digital. Mas Deus também vai falar com você enquanto você cozinha, anda, caminha, pedala, enquanto você trabalha, enquanto você dirige, enquanto você voa. Ele vai falar com você claramente, Ele vai dar direções para você. Esta unção vai te ensinar todas as coisas. O Egito era um lugar de altas colheitas. O Egito era um lugar onde passava o rio Nilo. Então tinha terra, tinha verde, tinha sementes, tinha muita água. E a maior riqueza da época era a água. Se não tinha água, então era conhecido como uma nação pobre, uma nação miserável, uma nação sem destino, uma nação sem promessa. Então entenda por que Deus enviou Isaac, um filho da promessa, um filho de Abraão. Porque Ele diz: não desças ao Egito. Você tem que entender que nem tudo, olha bem para mim aqui, nem tudo que é bom para o homem natural é bom para o homem espiritual. Aliás, quase nada do que é bom para o homem comum, o homem natural, o homem sem o Espírito de Deus, serve para o homem espiritual. Então nós começamos a andar nessa cópia com as pessoas da terra. Porque fulano de tal deu certo, porque fulano de tal fez isso, porque fulano de tal comprou isso, porque fulano de tal foi para tal lugar. E nós estamos seguindo o homem, não estamos andando debaixo de um envio, debaixo de uma palavra de direção do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Não é porque a tua irmã em Cristo casou que agora você tem que casar amanhã também. Não, ela casou, agora eu vou casar também. Porque é um tempo para cada um, e é um propósito para cada um. Eu vou repetir: há um tempo para cada um, e é um propósito para cada um. Eu quero que você me ajude a ministrar isso. Diga para o seu irmão, fala: o tempo que Deus tem para mim não é o tempo que Ele tem para você. Diga: o propósito que Deus tem para mim nem sempre será o propósito que Ele tem para você. Por isso, o desobstruir dos nossos ouvidos espirituais, ele é importante. Havia um tempo e um propósito determinado. Agora, o que era Gerar? Gerar era um lugar de sequidão. Gerar era um lugar hostil. Gerar era um lugar onde habitavam simplesmente os filisteus, o povo mais inimigo de geração em geração de Deus, de Yahvé. Os filisteus estavam ali. E Deus fala com Isaac: fica em Gerar. Nessa terra hostil, fica em Gerar. Nessa terra seca, fica em Gerar. Nessa terra sem água, fica em Gerar. Nessa terra onde não tem ninguém, onde nada dá certo, fica em Gerar. Nessa terra onde as pessoas estão fugindo, fica em Gerar. Nessa terra, Senhor, onde estão os teus piores inimigos há décadas, sim, fica em Gerar. Porque
A bênção de Deus está sempre por trás da sua obediência. A tua obediência sempre vai desatar promessas superiores. Eu vou repetir: a tua obediência sempre vai desatar promessas superiores. Vocês entendem isso? Então, havia um tempo e um propósito determinado de Deus para Isaac. Havia um lugar para Isaac, havia um tempo para Isaac e havia um propósito para Isaac. Sacode a pessoa do seu lado e fala: há um lugar para você, há um tempo para você e há um propósito de Deus para você. Diga glória a Deus. Deuteronômio 8:2. Você que não trouxe a Bíblia, fica aí ao lado de um crente. Dá uma cutucando a pessoa do seu lado: é crente desviado. Desviou hoje, irmão. Deuteronômio 8, verso 2. Você que não trouxe a Bíblia, mergulhe atenciosamente no que eu quero falar aqui. Recordar-te-ás, essa é uma direção para você, amém? Já é uma direção para você. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, Ele te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, repita comigo, entender, segura aí, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vamos viver de tudo aquilo que procede da boca de Deus. O homem, uma mulher de Deus, se alimenta e ele vive de tudo aquilo que vem da boca dele. Cada palavra, cada direção, cada revelação. O homem, uma mulher de Deus, eles se alimentam daquilo que Deus fala, daquilo que Deus direciona, daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus treina. Todo o alimento que você precisa vem da boca de Deus. É da boca de Deus que vem a tua força, a tua unção, a tua graça, o teu poder e a tua autoridade. É da boca de Deus. Tem algum crente aqui para se manifestar? Uau! Para todo tempo há um propósito, e todo tempo quer cumprir o seu propósito. Eu disse que todo tempo quer cumprir o seu propósito. Diga aleluia, diga glória a Deus. Todo tempo quer cumprir o seu propósito. Fique em pé comigo agora, vamos orar. Fique em pé comigo. Lula empatou com Bolsonaro. Levanta a tua mão direita. Levanta a tua mão direita, vamos orar. Ore nesta hora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, ainda está empatado, 70 e poucos %. Pai, nós clamamos pela tua reversão, Senhor. Reverte, Senhor, a favor do teu povo. Toca, Senhor, nas urnas, toca nos bilhetes, Senhor. Ah, meu Pai, afasta as mãos dos satanistas, afasta e tira as mãos daqueles que odeiam o Senhor, daqueles que odeiam a família, daqueles que odeiam os princípios do reino, daqueles que odeiam a liberdade. Meu Pai, como igreja aqui nós clamamos por uma reversão nesta hora. Ainda 30 e poucos % para abrir das urnas. Envia os teus anjos, envia fogo, queima, Pai, toda obra do inferno, toda obra de demônios, meu Pai. Visita as urnas, visita agora, Senhor, os apuradores, toda a comissão, Senhor, todo o TRE, possua com o teu Espírito Santo, domina com o teu poder e com a tua autoridade, em nome de Jesus. Amém, amém, e aplauda o Senhor.
Eu cheguei a uma conclusão, que ser apostólico é ser meio bipolar, sabia? A gente sorri, pula, chora e se quebranta. Não é, pastor Júlio? Nós somos meio bipolares, né? Então, pulando, alegrando, daqui a pouco estamos quebrantados. Numa só reunião de 2 horas e pouco, a gente chora, pula, derrama, cumprimenta, abraça, perdoa. Às vezes se fere, se magoa. Dá um abraço do bipolar do seu lado. Fala, irmão, você precisa de tratamento espiritual, irmão. Aleluia. Está feito. Vamos continuar. Quem está comigo aqui? Tem poder. Nós estamos exatamente no lugar que precisamos estar, fazendo realmente o que deve ser feito, reunidos como igreja do Senhor. Nós não fechamos o salão e ficamos isolados, não. Estamos reunidos como igreja, fazendo o que é para fazer. Não fomos omissos e não seremos omissos. Então esse é um tempo, igreja, esse é um tempo de preparação. Todo templo quer cumprir o seu propósito. Repitam isso. Está muito fraco, mais forte, como um brasileiro apostólico. 1, 2, 3. Aleluia. Então precisamos entender os tempos que nós estamos e cumprir o propósito para aquele tempo. É tempo de estarmos aqui, e vamos cumprir o propósito para esse tempo de estarmos aqui. E Isaac estava no lugar que ele deveria estar, no tempo que Deus determinou, fazendo o que Deus mandou ele fazer, ele acreditar na terra. Agora, é muito mais fácil viver uma ilusão do que se deparar com uma realidade de que Deus nos conduziu ao deserto para nos preparar. Eu vou explicar para você. É mais fácil nós andarmos numa ilusão. Que legal, tudo bem, glória a Deus, é assim mesmo. Vão romper, vão vencer, aleluia. Não está acontecendo nada, não estamos passando por nada. É muito mais fácil para a nossa humanidade fazer isso do que aceitar que Deus nos enviou para um deserto para sermos forjados, que Deus nos enviou num deserto para sermos preparados, que Deus nos enviou para o deserto para tratar com coisas profundas que precisam ser tratadas neste tempo. É mais difícil você aceitar. Quantas pessoas talvez aqui você ouviu falar com você: olha, não, Deus me enviou agora para o deserto porque Ele quer tratar comigo. É muito mais leve para a nossa alma nos enganarmos e falar: é assim mesmo, glória a Deus, é assim, vai passar, Deus é fiel, Deus é legal, do que aceitarmos o que Deus está fazendo conosco. Então nós precisamos andar debaixo de um realismo e não de um idealismo. Quantos entendem o que eu estou falando? O problema é que nós não gostamos de esperar. Naturalmente falando, deixa eu confessar algo só para vocês aqui, não espalhem isso. Eu não gosto de esperar, eu não gosto. E aquilo que eu não gosto que façam comigo, eu também não faço com as pessoas, porque eu entendo a lei da semeadura. Então eu não gosto de fazer as coisas, eu não gosto de esperar. Eu falo com o apóstolo, amor, toda vez que você vai comigo a gente chega atrasado. Ela é sanguínea, atrasa e esquece. Quem conhece o sanguíneo aí? Fala, amor, eu nunca chego atrasado aos meus compromissos, porque para mim você chegar na hora chegou atrasado. Você chegar antes, 10 minutos pelo menos antes, você chegou na hora certa. Eu falo, amor, agora vamos chegar antes, preparar, vamos entrar, preparar para atendimento. E eu luto com ela há muito tempo. Eu falo com a amor, vamos chegar, já vamos cumprimentando as pessoas que a gente vai atender. Ô, tudo bem, espera aí um pouquinho. É o que o Davi, vai pegando aqui, eu vou pegar. Ah, tá, pode falar, abre o coração, filha. Mas nós, naturalmente, nós não gostamos muito de esperar. Alguns gostam de fazer os outros esperarem, mas não gostamos de esperar. Esperar o tempo certo para o namoro, para o noivado, para o casamento. Esperar
esperar o tempo certo para vir aquilo que Deus quer que venha. Nós não gostamos de esperar nas coisas naturais, e não gostamos de esperar até que a promessa vai se cumprir. Nós não gostamos, por causa das necessidades, e aí é um erro. Nós andamos por necessidades e não pelas promessas. Quem anda por necessidade quer a promessa hoje, mas quem anda por a promessa espera pela promessa. Ninguém entendeu? Quem anda por necessidade não consegue esperar pelas promessas, mas quem anda pelas promessas espera pelas promessas. Então precisamos aprender a esperar, que na espera Deus está nos forjando. E nesse tempo de espera, Deus envia alguns de nós em alguns momentos para cumprir um propósito para o deserto. Quantos estão entendendo? Ir para o Egito nos alimenta a sensação de que tudo está indo bem, que legal. Mas ir para o deserto, é lá que Deus realmente nos prepara. Diga, é lá que realmente Deus nos prepara. Amém? Amém? É lá que Ele nos prepara para a colheita. Então não adianta você tentar pegar atalhos. Não adianta. Eu lembro uma vez que eu estava vindo de Araguaína. Eu fui tentar pegar um atalho, porque a estrada estava muito ruim, lajeado, estava quase impossível de andar. Alguns anos atrás eu peguei direto para sair lá por Paraíso. E lá eu peguei um atalho de Paraíso. E entrei numa cidade que, na cidade que eu entrei, que eu pedi uma informação, falei, posso entrar por aqui? Eu tinha acabado de abastecer, já era 1 e pouco da manhã. Não, só pode entrar aqui que é legal. Queridos, eu fiquei naquela estrada de 60 e poucos quilômetros apenas. Eu fiquei quase 2 horas, porque eu tinha que parar o carro, andar. Tudo por causa de um atalho que me talhou no meio. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final vai gastar combustível. E eu já estava, porque eu já não gosto de estrada, né? A apóstola gosta de estrada, e ela estava quase cantando, botamos quase chegando, aleluia. Quase que ela elogiou os buracos. Olha, esse buraco é melhor do que aquele. E eu não podia passar de 40. Então cuidado com os atalhos. Não tente, olha aqui para mim, não queira sair do Egito de onde você saiu, fazer um atalho para chegar à tua promessa, ao teu Canaã. Não vai dar certo. Você vai encontrar obstáculos piores. Você vai perder tempo. Se o Senhor quer que para chegar ao teu Canaã, a tua promessa, que você passe pelo deserto, então passe pelo deserto. Se Deus quer que você atravesse esse deserto, então você vai dizer, Senhor, só o Senhor pode me enviar para esse deserto, então eu vou passar por ele. Eu não vou criar atalhos humanos, eu vou passar dando glória ao Senhor, porque eu sei que enquanto eu passar por ele, eu estou em obediência, e o Senhor vai fazer brotar água da rocha, maná do céu. O Senhor vai me sustentar, vai preservar as minhas roupas, vai preservar as minhas finanças, porque não estou sozinho, foi o Senhor que me enviou. Se você está entendendo aí, se expresse, reaja. Aleluia, aleluia, diga glória a Deus. Agora entenda algo, porque o Senhor de vez em quando nos envia ao deserto, porque existem coisas profundas que Ele não vai conseguir acessar em você se não for no deserto. Existem, pastor Júnior, algumas canções tão profundas que só vamos conseguir compor nos piores dias, nos dias mais difíceis, nos desertos mais improváveis da vida. Existem algumas pregações que só vão nascer quando estivermos passando no deserto. Existe um coração humilde
humilde, quebrantado. Existe um coração altruísta que vai querer ajudar as pessoas. Existe um coração para ser entregue que só é acessado, descoberto no deserto. Tudo indo muito bem, comprando, investindo, ganhando, família tudo bem. Isso não forja ninguém, isso não prepara ninguém. É por isso que você precisa entender os valores que há no meio do deserto. Os dias difíceis que o Senhor permite, que o Senhor deixa e até envia você para passar, são coisas profundas, que só são extraídas no poder que há no deserto, na capacidade que há no deserto. Então entenda algo: estejam atentos às pessoas que estão sendo muito atacadas nesses dias, porque esses são dias de preparação para a seleção. Esses são dias de preparação para uma grande seleção. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos serão atacados veemente. Os escolhidos serão tentados como nunca. Os escolhidos estão sendo provados como nunca, provados para serem forjados. O diabo tenta para te destruir, mas Deus te prova para te aprovar. Deus te tenta para te reprovar, Deus te prova para te aprovar. Então esteja atento a essas pessoas. Olha o que está em Mateus 13. Mateus 13. Estão comigo ainda? No Tocantins, 95% apurados dos votos, Lula 49,82% e Bolsonaro 44,50%. Isso é até piada, né? Nós sabemos o que está por trás de uma eleição. Quando eu falo que é uma guerra espiritual, sempre foi. Política é uma luta da luz com as trevas, sempre foi. E as trevas ganharam porque os filhos da luz não entraram para esse reino. Ficaram escondidos nas suas cavernas, nas suas covas, no lugar que Deus não tinha separado para eles. Alguns Deus separa na casa, na igreja, para bispos. Outros Deus separa dentro dos 5 ministérios para o reino da política. E é lá que deveria alguns estar. Não adianta você querer outro reino. Você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. Eu estava ministrando em Porto Nacional e falando algumas características dos 7 reinos. Se você gosta de cuidar de vidas, se você gosta de ser um enfermeiro, um médico, então o teu reino, ele já é revelado, é a família. Se você gosta de justiça, de honestidade, de fazer o que é certo, correto, o teu reino é política. Você gosta de criatividade, ser criativo com as coisas, criar coisas, então é arte e entretenimento. Quantos estão entendendo? Se você gosta de falar em dinheiro, contas, matemática, financeiro, investimentos, então o teu reino é economia e negócios. E assim, se você quiser aprender mais, teremos mais encontros, amém? Não posso revelar tudo, só vocês ficam, né? Tem que deixar um pouquinho com sede. Mateus 13, 44. Quem está comigo aqui? Enquanto estamos pregando, Deus está trabalhando. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, ouça isso, você deve ser esse certo homem, gênero, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem, compra aquele campo. Então ele diz, então
O reino de Deus, ele é assim, semelhante a um tesouro escondido num campo. Imagine comigo, vamos usar nossa imaginação. Imagine um tesouro que foi escondido no campo. Você andando por esse campo, você encontrou um tesouro, uma pedra preciosa. O que você vai imaginar? Peraí, se eu andando aqui, eu só chutei e encontrei esse pedaço de pedra aqui preciosa. Imagine se eu começar a cavar aqui por meio dessas terras, pondo tesouro que não está escondido por aqui. Então o que ele fez? Ele foi lá e pagou um preço. Ele comprou toda aquela terra, ele comprou todo aquele terreno. E o reino de Deus, diz o Senhor aqui, é semelhante a esse tesouro oculto no campo. Este homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Nós somos este homem que precisamos desfazer de todas as coisas, de tudo, para adquirir algo muito maior, para adquirir algo muito melhor. Somente homens e mulheres espirituais que têm visão, não se contentam com pouco, estão entregando, estão sacrificando, estão renunciando, porque sabem que no reino de Deus há coisas muito maiores do que as coisas deste mundo. Vocês estão aqui? Que susto! Meu Deus, meu Deus! Porque o Senhor envia de vez em quando você ao deserto? Porque Ele quer que você descubra coisas poderosas, ricas, que estão dentro de você. Olha o que está escrito: o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. As coisas boas, as melhores coisas que Deus tem, Ele plantou dentro de você. Ele enterrou dentro de você. Deus é especialista em esconder tesouros na terra. E você é a terra. De onde viemos? De onde? Da terra. Então nós somos terra. Tem muitas coisas maravilhosas, poderosas, que foram escondidas dentro de você. O que encontramos debaixo da terra? Os melhores tesouros, isso é da terra. Nós encontramos na terra. Os diamantes, na terra. Pedras preciosas, na terra. O ouro, na terra. Petróleo, debaixo da terra. Está tudo plantado na terra. As melhores coisas que o Senhor tem. Por isso que Ele plantou o Espírito dEle dentro de você. Não, vocês não estão mais aqui. Ele plantou o Espírito Santo de Deus dentro de você. E esse tesouro, o Espírito Santo dentro de você, ele te traz revelações, ele te libera dons, ele fala com você, ele revela destino, ele fala do lugar onde você deve estar, ele revela direções. É ele, é o maior tesouro que ele plantou, está dentro de você. Então para de procurar as coisas boas lá fora. No mundo não tem nada que vai agradar a Deus, mas dentro de você está o melhor de Deus. Deixa de ser comportado. Você está numa igreja apostólica, dá um salto aí, dá um brado de glória.